O Itamaraty colocou sigilo de 5 anos em telegramas. Eu nem sabia que alguém usava telegrama ainda. Mas colocou 5 anos em telegramas dos irmãos Joesley e Wesley Safadão. Não, Joesley e Wesley Batista com a ditadura de Maduro na Venezuela. Estão preparados para ouvir esta? De acordo com o jornal O Globo, o Itamaraty colocou sigilo de 5 anos. Escuta essa, Luiz Arthur Nogueira. O Itamaraty colocou sigilo de 5 anos em telegramas. Eu nem sabia que alguém usava telegrama ainda. Mas colocou 5 anos em telegramas dos irmãos Joesley e Wesley Safadão. Não, Joesley e Wesley Batista com a ditadura de Maduro na Venezuela. Em dezembro de 2024, foi solicitado o acesso a todos os telegramas utilizados pelo Ministério de Relações Exteriores e a Embaixada Brasileira em Caracas. Entre os assuntos tratados está um relato de visita entre os irmãos Batista e Pedro Tellechea, ministro venezuelano que cuida do petróleo do país. E essa não é a primeira vez que o governo Lula mantém sigilo em assuntos com a Venezuela. O último caso foi nas eleições presidenciais, em julho do ano passado, quando o Itamaratinho, vou chamar de Itamaratinho agora, então o Itamaratinho impôs o mesmo sigilo para 6 ofícios enviados pela diplomacia brasileira ao TSE sobre as eleições na Venezuela. E vale lembrar também que quando os irmãos Batista, que compraram a Âmbar, né, empresa do setor energético, receberam um benefício bilionário do governo brasileiro, repassando uma dívida à população pobre, o ministro de Minas e Energia negou que tivesse qualquer relação com os irmãos Batista. E depois o jornal Estado de São Paulo nos revelou que, acho que foram 12, por aí, foram mais de 10 visitas não registradas de executivos do grupo dos irmãos Batista ao gabinete do ministro de Minas e Energia. Até quando, professor Suano? Até quando? Até quando o sigilo ou até quando a pouca vergonha de se relacionar com ditaduras? Pouca vergonha. No caso da pouca vergonha de se relacionar com ditaduras, isso está na essência, está no espírito deste grupo que está no governo. Por qual razão? Porque eles não trabalham com a democracia. Eles trabalham exatamente com regimes autoritários, porque eles têm a essência autoritária. Agora, o mais interessante, você encontra aí a imposição de um sigilo para uma negociação de uma empresa brasileira com o regime de Maduro. Mas é uma empresa que está interessada na produção de energia. Por qual razão? É que no norte do Brasil a gente importava energia elétrica da Venezuela. Isso é uma das coisas uma das maiores aberrações, um dos maiores absurdos que você pode imaginar. Por qual razão não faz as linhas de transmissão chegarem das usinas ou se constrói usina? Eu sou defensor da construção de usinas nucleares, por exemplo, que eu acho que são mais limpas do que causam menos dano ao meio ambiente do que as usinas hidrelétricas. Como dizia o Enéas, sabe o que o povo quer? A bomba atômica. Mas aí que está o detalhe, a usina nuclear ela não gera bomba atômica. A usina nuclear, o grande problema da usina nuclear é a segurança e os dejetos, aquele que é o lixo. O que você faz com o lixo? Os Estados Unidos está trabalhando com usinas de 6ª geração e a produção de uma reciclagem do lixo para que o lixo se torne combustível. E o sonho deles é chegar a que 98% do lixo seja combustível, para não restar quase nada. Mas a gente aqui no Brasil já não tem Angra 1, Angra 2 e Angra dos Reis? É que exatamente não funciona. Mas e eu já encerro para a gente, para só pensar, o grande questão é você colocar sigilo para uma relação de uma empresa que, inclusive, pede benefícios do BNDES. Ou por qual razão que as empresas a JBS conseguiu entrar no mercado de carne lá nos Estados Unidos? Porque comprou a Swift. Eu não sei se comprou com dinheiro próprio ou comprou com empréstimo. Não, quem dera fosse. Não sei se foi com recursos próprios ou com empréstimos maravilhosos que possam ter vindo do BNDES. Não sei como afirmar, não sei de onde veio.
Mas a questão é, porque usam empréstimos dos recursos brasileiros. Esse que é o grande problema. Então já não é mais uma relação de uma empresa privada e não deveria ter sigilo. E não deveria nem envolver o Ministério das Relações Exteriores. Porque se é para fazer isso, deveria trabalhar como os americanos trabalham. Sabe como é que os americanos trabalham? Ele defende as suas empresas, mas tem um detalhe. Se uma empresa americana fizer algum ato ilícito em qualquer país, essa empresa é processada no próprio país, ou seja, nos Estados Unidos. Não é nem processado no país onde fez algo errado. Então nós deveríamos ter esse tipo de comportamento. Se é para fazer isso e botar o Ministério das Relações Exteriores para defender a empresa brasileira, essas empresas, uma vez acusadas e condenadas em outros países, deveriam responder aqui também. Porque é assim que os americanos agem. Opa, Vivi, vou fazer um raciocínio bem simples aqui. Você só decreta sigilo se você tem algo a esconder. Você não vai colocar sob sigilo algo que você quer que seja transparente. Então, para mim é muito simples. É verdade, né? Você já pensou que se a pessoa tá saradona, ela fica postando fotos sem camisa na rede social. Aí ela tá toda fora de forma, é só de roupa. Não é? Claro. A mulher, quando é jovenzinha, a Ana Paula, né? A Nair Belo que contava, né? Isso. Quando chega numa certa idade, é só na penumbra que faz amor. né? Na entrevista com o Jô, ela falava, eu achava engraçado. Realmente, Arthur. Portanto, há algo a esconder. Né? Aqui não é opinião, aqui é até suposição, mas é uma suposição meio óbvia. Se quer sigilo, é porque não quer que a população conheça alguma coisa, que obviamente envolve a ditadura da Venezuela. E envolve dois empresários que são polêmicos. Polêmicos porque tomam bilhões e bilhões de reais emprestados do BNDES. Quando não ganham do governo. Quando não ganham do governo, a juros subsidiados pelo imposto pago pela população. Porque quando você toma empréstimo no BNDES com juros menores do que de mercado, quem paga a conta é a população através de impostos. Isso precisa ficar muito claro. É um dinheiro dado quase de graça, às custas dos impostos. E vamos lembrar que Joesley Batista foi quem gravou o ex-presidente Temer e acabou com o governo dele. Ele mudou a história do Brasil. Exatamente. Não foi pouca coisa, não. Não, é aquele vídeo lá que ele fez. Aí o Fantástico, uma bomba, uma revelação. Tem que manter isso aí. Ninguém ouviu o que ele falava, mas é verdade, foi o Joesley. E vale lembrar também como é que a empresa... Ela pega dinheiro do BNDES, a juros subsidiado, ou seja, dinheiro nosso, para que a gente receba menos do que o dinheiro ele se defasa com a inflação. E essa empresa que recebe dinheiro nosso pode fazer negócio com um país que recebeu dinheiro nosso e não paga. Exato. É muito louco isso. E teve também toda essa... Valendo lembrar que o Joesley, não sei se foi o Wesley ou o Joesley, mas foi um dos Wesleys. Fizeram esse vídeo comprometendo a gestão do presidente Michel Temer. O Joesley. Né, um golpe de Estado, claramente, uma tentativa de... Isso foi tentativa. Porque usou-se ali de meandros, aquilo foi desprezível. E vale lembrar que o Maduro, no final do ano passado, ele fez sérias acusações à urna no Brasil. Ele fez sérias acusações ao sistema eleitoral brasileiro. O Maduro fez. E do lado de cá teve um silêncio absoluto quanto a isso. Em especial do STF, que é muito reativo. Aqui no Brasil, por exemplo, não se pode falar, então nós não falamos. A gente pode falar que o Maduro falou. Então não vamos entrar nesse assunto. Mas ele, como um dos homens mais ricos do mundo, Joesley, fica preocupante isso, não? Essa questão da Venezuela, porque assim, a questão de sigilo, é óbvio, né, que às vezes numa empresa ou numa nação, num governo, tem assuntos que você que podem ser considerados de uma necessidade de sigilo por um tempo, até uma negociação ser concretizada, enfim, pode acontecer. Mas isso não pode ser a regra. Mas quando a gente fala da relação do Brasil com a Venezuela, e aí nós estamos falando também de, acho que 5 ou 6 ofícios que foram trocados durante aquele período em que se estava discutindo a questão das eleições da Venezuela, acho que a população brasileira deve e merece saber o que tinha nesses ofícios, o que estava sendo discutido. Afinal de contas, o Brasil, nesses ofícios, aponta alguma irregularidade ou mantém-se sempre ao lado desse ditador? Porque nós não queremos ter relação com nenhum ditador no mundo e estamos tendo por causa do governo que nós temos hoje. Então, em relação
a questão de Venezuela, relação com ditadores, ou no caso dos irmãos aí, Wesley e Joesley, pessoas que já estiveram envolvidas em questões de corrupção no Brasil. Nós queremos saber, esses casos têm que ser transparentes, porque nós precisamos saber se isso não está acontecendo novamente, né? Eles recebem empréstimos milionários do BNDES, eles ou já receberam ao longo da história deles como empresários, e agora recentemente foram perdoados de uma dívida, depois de não sei quantas reuniões com o Ministério de Minas e Energia, tiveram uma dívida perdoada. Reuniões negadas, e vai lembrar, reuniões negadas. Compraram uma usina, não, uma hidrelétrica? Uma usina hidrelétrica que ninguém no mercado queria comprar, não valia nada. Passou a valer por causa desse perdão. E já fez negócio com o governo, Âmbar, exatamente. Né? Já fez então, negócio esse com o tipo governo. de relação, ela é muito obscura e nós precisamos saber o que está acontecendo. É mais sério do que o sigilo da Janja. Exatamente. Sim. Esse obscurantismo, né, que a gente percebe nas relações comerciais entre grandes empresários e redutos da ditadura não é de hoje. Presidentes africanos, ditadores ao redor do mundo têm feito negócios com empresas brasileiras. A Lava Jato mostrou através das construtoras, através de grandes empresários brasileiros, que sempre haviam negócios escusos, com muito interesse. Por quê? Porque o ditador, quando ele faz um negócio com uma empresa, ele fala para a população que é de interesse público. Mas, na verdade, o pessoal da ditadura, o pessoal da esquerda, sempre confunde o público com o privado. O público com o privado. O público do povo que não recebe nada e o privado de si próprio que tem direito a tudo. Então esses irmãos estão ficando mais famosos que os irmãos Green, que fizeram aí, escreveram a história João e Maria. Será que o que eles têm em comum é a bruxa? Eu não sei, mas em se tratando de conto. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.